Eu vou ler para vocês aqui no Wikipedia o verbete sobre Idade Moderna. A Idade Moderna se inicia a partir de 29 de maio de 1453, quando ocorreu a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, incluindo assim o Renascimento e a Era do Descobrimento, Colombo e tal, babapá. Naquele momento caía de alguma forma o Império Romano. Aí eu fico olhando para isso, né? 1453. Em 1450, Gutenberg inventa a prensa. E aí quando você vai analisando para frente, tudo que vai modificando, o Renascimento, a Era do Descobrimento, tudo isso é consequência da chegada da prensa. E aí nós temos uma crise da análise histórica, e é aí que a gente começa a ver que a gente não consegue entender o digital, porque toda a estrutura das ciências sociais, a gente escreveu isso sobre a pergunta-chave, quem somos. Ontem fizemos essa discussão filosófica e hoje nós estamos fazendo a discussão histórica. Todo o pensamento que a gente tinha sobre o ser humano não incluía a importância, a relevância da mídia na sociedade, das mídias na sociedade. E aí foi por isso que quando, já falei isso aqui várias vezes, vou repetir, quando eu descobri o Pierre Lévy, que ele, ao ler os livros dele, ele dialogando comigo, né? Você quando lê um livro, você dialoga com o autor, ele chegou, sentou do meu lado e falou assim, Nepô, presta atenção, você quer estudar a sério esse tal de internet? Você quer realmente ajudar as pessoas a lidar melhor com esse mundo digital? Aí eu falo, Pierre Lévy, quero sim. Então, Nepô, presta atenção. A divisão que a gente tem que fazer na história é a seguinte, chegaram lá, chegou a oralidade, depois chegou a escrita e depois chegou o digital. Quando a gente muda a mídia, a gente muda a civilização. Entendeu? Começa daí o teu estudo. E eu comecei daí. Se vocês perguntarem, por que hoje a gente tem a bimodagem tem uma visão muito diferente que as pessoas, de maneira geral, é porque nós somos levianos. Nós começamos com essa mudança. E aí quando você entra no Wikipedia, os historiadores vão aos fatos e não aos padrões. E essa é a diferença do futurista. O futurista é um novo tipo de historiador. O historiador organiza o passado. O futurista prognostica o futuro. O historiador trabalha com fatos. O futurista trabalha com padrões. Quais são os padrões? Mudou a mídia, mudou a civilização. Então é um erro grosseiro você dizer que a Idade Moderna começa em 1453 com a queda de Constantinopla. Eu não posso dizer que a queda de Constantinopla é uma consequência, mas com certeza o Renascimento é consequência da mídia impressa. Se a gente pega aí, sugiro a vocês, vejam o filme Lutero. Eu passei várias e várias vezes esse filme em sala de aula, inclusive quando o Pierre Lévy esteve no Brasil, na Petrobras, eu estive lá com ele, ele falou do Lutero. Ele lembrou o Lutero. Que o Lutero é o exemplo, no filme, é claramente o momento em que ele vai disseminar as ideias dele na Alemanha através de panfletos impressos. Inclusive aparece uma impressora. E o Lutero é o primeiro modernista da sociedade. É a primeira pessoa que vai questionar, né, a estrutura, a espinha dorsal da velha ordem, que é uma igreja católica totalitária, que qualquer um que questionasse o que estava lá nos concílios, etc., etc., era queimado. Então, a gente precisa dessa revisão, né? E aí até no artigo, eu vou abrir aspas do que eu escrevi no artigo, é o seguinte, se você discorda disso, dessa forma de analisar a história, né, apresenta algo tão consistente e relevante no passado quanto as revoluções de mídia, que possa explicar as disruptivas mudanças
que estamos passando no presente. A gente está assistindo, nós estamos vendo, dentro das nossas vidas, a gente é a primeira geração da nova civilização, a gente está vendo como uma mídia muda uma sociedade, como as coisas estão se alterando por causa da chegada da internet. E isso não é a novidade, isso é um fenômeno social recorrente. Então essa é a base, esse artigo é um artigo base. Então aqui eu faço uma série de organizações que eu vou estruturando, né? Quer dizer, refazendo, né? Já tivemos essa conversa, mas a gente vai aperfeiçoando, né? Em que a gente vai civilização 0.0 gestual, 1.0 oral, 1.1 escrita manuscrita, 1.2 escrita, 1.3 digital, com a mesma filosofia de sobrevivência. Gestão, um coordenador, um cara que controla o banco de dados, uma TV Globo, um Netflix, controla. E depois nós temos a filosofia da sobrevivência 2.0. E aí então a gente tem a civilização 2.0. Então eu vou dizer que toda a civilização 1.0 inclui o digital. O digital não é a marca do processo. Porque quando a mídia altera a filosofia da sobrevivência, ela permite organizações que conseguem resolver problemas de complexidade de forma diferente, em escala, de maneira exponencial, como é o caso do Uber, do Waze, do Airbnb, etc. Nós conseguimos, então, entrar numa nova civilização. Então, essa é uma nova divisão que a gente propõe. A outra coisa importante é, dentro de cada uma dessas eras, nós temos 3 fases. Nós temos o renascimento, como nós tivemos depois da chegada da prensa. Depois temos a consolidação das novas tecnologias, filosofias, teorias, metodologias, etc. E depois, então, a gente tem um impasse. Eu estava chamando de decadência, mas eu acho que o nome mais adequado é um impasse. Tem coisas decadentes, mas existe um impasse civilizacional que precisa ser superado. E aí depois, dentro do renascimento, eu faço uma divisão. As eras digitais, né, em que a gente tem, um primeiro momento, a era digital 1.0 com várias variantes, e a era digital 2.0, que é a chegada dos Ubers, e a era digital 2.1, que é a blockchainização. Então, isso é uma nova visão, é a base para a gente começar a entender o digital de forma diferente, mais consistente. É isso. O que vocês dizem? Vou te fazer um convite. Sair de Matrix, tomar a pílula vermelha, mas não adianta tomar a pílula vermelha e não vir para a nave Nabucodonosor. Ficar na nave Nabucodonosor, vendo Matrix de fora, junto com o pessoal que tomou a pílula vermelha. Essa é a proposta da Bimodais. Bimodais hoje, eu diria que é a única escola de futurismo no Brasil, porque a gente trabalha com ferramentas conceituais para trabalhar o futurismo. O que é o futurismo, como é que ele opera, quais são as ferramentas que ele tem, como é que ele vai trabalhar para frente. E a gente tem aprofundado isso. Criamos uma metodologia aqui totalmente diferente. Nós não temos turmas, nós temos imersões. As pessoas vão acompanhando o desenvolvimento da nossa narrativa. Vamos produzindo lives todo mês. Vamos conversando. Temos uma troca diária e a gente está construindo também, além de estar pensando o futuro, estamos construindo um novo modelo de escola de pensamento, de um novo modelo de troca entre as pessoas, tudo via internet, tudo via Zap, Telegram, um ferramental bem bacana. Quero te convidar para fazer parte da escola. Me manda um Zap, 21 99 608 6422. Vou repetir, 21 99 608 6422. Nepô, quero ser bimodal. Temos também uma promoção para que você possa ser parceiro da escola e a cada indicado você receber 50% da matrícula. Me manda o Zap também, Nepô, quero ser parceiro da escola. E aí a gente vai caminhar juntos para difundir o futurismo no Brasil. Conto contigo. Quero ser bimodal.